Eu queria voltar um pouco na questão tática e voltar um pouco no tempo. Everton Ribeiro foi, desde o ano passado, um dos caras que mais desarmou pelo Bahia. Desarmou. Ladrão de bola. E hoje a gente vinha jogando com 3-8, com o Everton fazendo essa função, roubando ainda muitas bolas, com o Jean, Caio e o Cauli. A minha pergunta, ela não tem a ver com o jogo de hoje, eu peço perdão a respeito disso, mas eu queria saber se não haveria como jogar com Jean, Everton, e o próprio Caio, e colocar o Acevedo para fazer essa sustentação, para dar um pouco mais de força a esse meio campo e liberar um pouco esse jogador de criação. Se pode, claro que tudo pode, né? A escalação permite tudo, né? Você fala de jogar com o Acevedo como primeiro. Eu acho, assim, o que eu vejo de futebol, tá? Eu entendo as opiniões e tudo. Eu acho que o Caio faz como ninguém a construção de jogo. De primeiro homem vindo construir. Se você disser que o Acevedo marca melhor que o Caio, pô, concordo 100% com você. Aí você tem que escolher o que você quer pro teu time. Pode jogar Acevedo e Caio juntos? Podem, claro. Se você jogar num sistema diferente, um 4-2-3-1, com dois pontas bem abertos, um 10, um 9, com esses dois caras, um fazendo cobertura de um lado, o outro fazendo cobertura de outro, eu acho que você pode. Eu acho que nós, assim, em tese, nós jogamos sempre para o Everton, para jogar como ele jogava no Flamengo comigo, por exemplo, fora, acompanhando, fazendo aquele corredor de fora, vindo jogar de fora para dentro. Para ele é mais difícil hoje. Ele, enquanto está por dentro, reduz os espaços para ele. Ele volta para marcar, volta. Mas volta numa direção, joga muito próximo, as linhas jogam muito próximas, tanto no ataque quanto na defesa. Esse sistema com 3 jogadores de meio, ele é muito em função do Everton. É muito em função de ter o Everton aqui. Se não tivesse o Everton, sim, poderíamos jogar com 2 pontos, mas teríamos que ter aí mais pontas para poder trocar durante o jogo. Então, assim, o sistema de marcação nosso é bom, acho que a gente sofre menos gols do que no ano passado, estamos devendo na parte ofensiva criamos muito, eu acho que, de novo, mais uma vez, criamos muito, estamos devendo empurrar a bola para dentro. Agora, para jogar Nico, Caio, Everton e Cauli, foi isso? Everton e Jean, qual deles iria por fora dentro do sistema que a gente joga? Caio aonde? Caio de 8. Nico de 5. Jean de 8. E o Everton onde? Você quer jogar no Losango como eu jogava com o Cauli no ano passado? Gostei, achei bacana. A gente fez isso no ano passado. Muitas vezes fomos criticados por isso de jogar no Losango. E os dois da frente são quem? Quem? O William é um homem de força que vai jogar marcando para voltar para os. Não vai marcar. Pô, então vamos ver se o Cadu aí, de repente, te contrata no meu lugar e você faz isso aí, daí o torcedor... pode acontecer, mas faz parte. Eu trouxe o Campinho para justamente colocar a equipe que o repórter pediu, né? Ele pediu o losango, no formato losango, para dar um encaixe. Tudo bem, esse aqui é o formato de configuração padrão, mas a gente precisa entender momento ofensivo e momento defensivo. No momento ofensivo, o Rogério hoje ele usa o 3-4-3, né? Que seria o formato de ataque, né? O formato de compactação ofensiva, que seria o 3-5, o 3-5-2, mais ou menos essa formatação, né? Então, o Rogério, ele se configura taticamente o time na parte ofensiva dessa forma, e essa seria a parte padrão, né? A parte padrão. Só que vamos supor que o Bahia está atacando, né? Hoje em dia. Como é que a gente cobriria os lados, né? Faria amplitude e teria muitos jogadores preenchendo o meio, nessa configuração tática de ter o Acevedo no time. O Juba, primeiro vou destacar aqui o Gilberto, né? Seria a saída de 3 seria isso aqui, né? Teríamos provavelmente o Puga aqui tendo que ter amplitude, porque o Puga por dentro complica um pouquinho o jogo dele, né? Seria ideal ter o Puga aqui na amplitude. O Jean subiria um pouquinho, o William José como esse referência, e faria esse quadrado com o Caio Alexandre e o Acevedo. Beleza, eu acho que o encaixe aqui não é nem tão difícil, né? Você ter o Acevedo e o Caio lado a lado, o Jean mais um pouquinho à frente, o Everton próximo do William José. E amplitude com lateral e um ponta, né? É dessa maneira que eu viria como dar o encaixe para você ter amplitude pelo lado nesse formato aqui. Agora, quando a gente fala de recomposição defensiva, para ter esses jogadores aqui, é aí que eu acho meio complicado, porque partindo do princípio que a gente tem um losango no meio de campo, né? A gente tem um losango no meio de campo, teríamos que ter uma compensação defensiva de alguém aqui para a gente poder fazer o encaixe. Vamos marcar com a linha de 4. Beleza. Vou marcar com a linha de 4. O Caio Alexandre
seria esse cara do lado direito, já fica complicado para a gente fazer, né? Vamos supor, vamos marcar. Vamos tentar inverter o Pulga de lado, para tentar fazer uma linha de 4, né? Você traria o Pulga para o lado direito, né? Já mudaria o encaixe ofensivo também. E teria um 4-4-2 no momento defensivo, né? O Jean fica mais fácil para o Jean fazer esse corredor. Vamos tentar voltar para a configuração do Pulga pelo lado esquerdo. Mas, ou então inverter os volantes aqui, né? Jogar o Jean Lucas para o lado direito. Aí talvez você teria um encaixe melhor, que o Jean faria o corredor direito. Mas fica difícil para o Jean Lucas também. Uma posição não tão confortável, né? Um corredor direito para ele fazer. Vamos tentar fazer outro encaixe ainda aqui, né? Que para mim seria o mais conceitual nesse esquema, né? Você ter o Pulga baixando aqui, né? O Acevedo fazendo o terceiro zagueiro, aí o Bahia teria uma linha de 3 na zaga, né? Uma linha de 5 total. Você fecharia o funil com o Jean, o Caio e o Pulga, né? Fechava esse funil para fazer um 5-3-2. E você poderia, né, fazer com que o lateral fosse caçar lá o ponta, né? Fosse caçar o lateral da outra equipe, perdão. E aí você poderia ter um encaixe no 5-3-2 no momento defensivo, né? Seria um das formas de marcado junto a esse esquema. Então, assim, é meio complicado quando você não tem aquilo que o Rogério falou, ele tá totalmente certo. O esquema de trinca, eu venho falando isso desde o ano passado. O esquema de trinca no meio de campo é para favorecer o Everton. Muita gente falou do Cauli, que o Cauli era para favorecer o Cauli o esquema, mas muito das limitações, entre aspas, do esquema do Bahia era por conta de ter o Everton no meio de campo, né? Porque se o Everton fosse um jogador, né, que tivesse aquela pujança de anos atrás que ele tinha no Flamengo, a força mesmo que ele tinha, né? Era um jogador mais novo, talvez nós pudéssemos ter um esquema diferente, porque tendo o encaixe do Everton de fora para dentro, você faria o Everton aqui, né? Teria o Pulga do lado esquerdo e o José como esse centroavante. Aí ficaria muito fácil para o Everton fazer esse corredor, esse balanço. Mas como eu acho que o Everton já não fica muito complicado para ele, eu concordo com o Rogério, o, o esquema mais tranquilo aqui para o Bahia marcar dessa forma seria no 5-3-2, fechando o funil para que os laterais pudessem bater de frente com os outros laterais e o Bahia preencher no meio e o corredor sendo cumprido dessa forma. Eu acho que são soluções táticas viáveis, né? Eu acho que o Bahia pode mesclar seu esquema, trazer uma vantagem aí, mas eu faria diferente, né? Eu faria diferente. Hoje eu optaria por outro esquema para o Bahia. Eu optaria por ter, em vez do Acevedo, eu manteria o Caio Alexandre no time, né? Manteria o Caio como esse 5. Traria o Pulga para o lado esquerdo, o Everton seria meu 10, o William José como centroavante, Jean Lucas lado ao lado do Caio, e teria, por exemplo, um jogador como o Kaique, ou o próprio Ademir aqui pelo lado, né? O Kaique número 37, vocês faria o 4-2-3-1, e aí sim eu acharia que você teria um conforto maior para o Everton no momento defensivo. Ou então até o próprio Ademir, né, que ajuda mais no setor defensivo, né, na cobertura. Você teria o Ademir aqui pelo lado direito. No momento de defender, você teria baixar essas linhas. O Everton se juntava com o William José. Tá muito mais simples, né, galera, para você fazer uma dinâmica de recomposição defensiva. No momento ofensivo, você teria a amplitude com Pulga, com Ademir. Subiria o Everton, Jean Lucas vem, Caio Alexandre para dentro, Juba, David Duarte, Gilberto. Então você vê que as compensações são mais tranquilas, né? Tanto dos movimentos. Você não precisa sair um cara de fora para dentro, você não precisa ter uma dinâmica de fluxo de marcação, o Acevedo baixar para a linha de trás, para os laterais cumprir a amplitude. Então,
meu esquema ideal seria esse, tirando, ajeitando esse esquema, em vez de ser no formato trinca, eu traria o Everton Ribeiro um pouquinho para frente, por trás do meu 9, e formaria 2 volantes para poder ter um Everton Ribeiro mais solto no meio de campo, tendo o Jean Lucas e o Caio lado a lado. Essa seria a minha opção. E aí, quando o Everton cansasse, você teria o Cauli na posição mais confortável para o Cauli também, como esse 10, né? O Cauli associando bastante com o William José, tendo 2 pontas de velocidade para poder fazer o corredor e não ter o Cauli aqui nesse formato também, que para mim é prejudicial. Então, para mim, o 4-2-3-1 era o esquema ideal para o Bahia. Infelizmente, o Rogério Ceni, o questionamento foi até válido na coletiva, mas eu acho que faltou talvez aprofundamento, né, para fazer esse questionamento, porque o encaixe realmente com Acevedo e esses 3 meio-campistas, você tem que ter uma dinâmica muito boa para poder você conseguir fazer uma recomposição defensiva muito boa e ter um ataque bem preenchido sem que você faça deslocamentos longos dos jogadores, né? Você vai ter que ter uma dinâmica muito assertiva para saber quais jogadores vão bater com quais da outra equipe. Então, para mim, esse seria o esquema ideal. Quero saber o que você acha das opções aí. Esse é o conteúdo que eu gosto de falar aqui no canal. Eu me apego muito nesse conteúdo mais tático. Não sou profissional, mas estudo aquilo que eu vejo do jogo e esse seria meu Bahia ideal. Qual seria o seu? Né? Deixe sua opinião também. Eu acho que o Rogério, por mais que ele foi irônico, eu acho que ele fez o questionamento, deu a devolutiva certa, né? Já que o repórter quis falar de tática, e ele perguntou dos encaixes, porque a dúvida de Rogério foi realmente como é que eu ia fazer esse encaixe, como o nosso repórter pediu, né? Não teria como você fazer esse encaixe tendo o Acevedo aqui, o Everton como meia, e a dúvida dele foi bastante assertiva. Como é que eu tenho 2 jogadores aqui de força, né, no losango, e eu vou trazer o Pulga para cá? Beleza, eu vou ter que sacrificar o Caio, né? Vou ter que sacrificar o Caio, já que ele quer que o Everton Ribeiro e o William José descansem. Então, o encaixe dificulta mesmo e seria mais naquele formato que eu falei, né, de ter o Acevedo mais para trás, liberar os laterais para poder marcar e preencher com Pulga aqui do lado esquerdo para deixar o Everton junto com o William José na frente. Seria no 5-3-2 para poder esse esquema ter validade. Então, é isso aí, galera. O que é que você acha? Deixa nos comentários abaixo. Curta, compartilha o vídeo. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!